E aí, galera, vocês gostaram de conhecer um pouquinho mais da história da química? Vocês estão observando que tudo que hoje a gente tem em relação a essa ciência deve-se a uma evolução promovida por grandes nomes ao longo da história, né? E não que isso esteja finalizado e acabado. Até hoje a gente continua descobrindo aí que o átomo, por exemplo, não é formado somente por elétrons e prótons, mas isso é uma conversa um pouquinho mais para frente que a gente vai trabalhar. Lembrando que no núcleo do átomo nós ainda temos as partículas que são os nêutrons, né? Que são desprovidas de carga, nem são positivas nem negativas, mas se encontram no núcleo do átomo junto com os prótons, e tanto os prótons quanto os nêutrons, eles são juntos responsáveis pela massa do átomo, por assim dizer. A massa do elétron, ela é desprezível próximo da massa dos prótons e nêutrons. Então, quando a gente trabalha, vocês vão trabalhar massa, número de massa, massa atômica, vocês vão estar abordando o peso, digamos assim, dos prótons e nêutrons que compõem o núcleo do nosso átomo. Mas vamos lá para a gente fazer a nossa revisão dessa aula de número 17. Vamos lá? Nós estamos falando da evolução dos modelos atômicos e não tem definição melhor, né, para essa aula, que realmente foi uma evolução. Já que nós saímos lá de Leucipo e Demócrito, lá na Grécia pré-socrática, para chegar aqui nas ideias de Dalton, que fala que toda matéria é formada por átomos, e esses átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis e desprovidas de carga. E aí depois dele vem Thomson e fala: opa, eu acho que não. O átomo, ele é uma esfera, só que ele não é uma esfera maciça. Ele é uma esfera que possui carga elétrica positiva, e na sua superfície nós temos os elétrons, que são carga negativa, de modo que a sua carga total, ela é nula, já que a carga dos elétrons, pelo seu quantitativo, anula as cargas positivas que referem-se aos prótons. Então, Dalton, modelo bola de bilhar; Thomson, modelo pudim de passas. Saindo de Thomson, estudando a radioatividade, a gente vem para o Rutherford, que é o modelo planetário, né? Rutherford observou que o átomo não é nem isso aqui e nem isso aqui que foi proposto. O átomo é uma partícula que possui vários espaços vazios. Tá vendo esses espaços aqui onde não tem elétron, não tem nada? São espaços vazios. E ele viu também que ele é composto por um núcleo muito pequeno e muito denso, aonde nós temos as cargas positivas. Então, as cargas positivas não eram essas cargas que Thomson falou, mas Thomson já chegou bem próximo, afinal, até então o átomo não tinha carga nenhuma. E ele viu que aqui existiam as nossas cargas positivas. Por que que ele chegou na conclusão de que eram cargas positivas? Porque ele lançou partículas alfas, né? E essas partículas foram repelidas. Lembrando que as partículas alfas, elas são partículas de radioatividade, que no caso são positivas. Então, carga positiva com positiva, elas eram repelidas. Ele chegou na conclusão de que o átomo era formado também por vários espaços vazios, porque essas partículas, em muitas das vezes, elas passavam direto pela lâmina de ouro, ou seja, para passar direto ali tinha que não ter nada. E em outros momentos, ela era tipo absorvida ali, que era a presença das cargas negativas, que eram os elétrons. E para o modelo atômico de Bohr, o que nós temos? Nós temos uma grande contribuição, que é o modo como a gente vê a transferência de energia para os elétrons. E aí a gente viu que nós temos níveis de energia, que são as camadas, respectivamente. As camadas mais próximas do núcleo são as camadas de menor energia e as mais distantes de maior energia. Por isso que quando o elétron que está aqui absorve energia, isso ele fez experimentalmente, ele se transfere desse nível de menor energia para o mais alto. Quando chega lá, ele observa, ele fica instável, e aí o que acontece? Esse salto que ele deu de maior energia
fez com que ele precise liberar essa energia e voltar para o seu estado fundamental. E aí tem a liberação dessa energia na forma de um fóton, que é um tipo de feixe de luz que a gente consegue visualizar a cor. E agora você vai lá praticar todos esses conhecimentos top da galáxia na nossa atividade. Eu aguardo vocês aqui para o nosso momento do Tirando Dúvidas. A galerinha tá aí, não tem cálculo, realmente, essa parte a gente não tem não. Na próxima aula a gente vai ter uns pequenininhos, bem leve para vocês tá aí praticando para não esquecer, somar 1 mais 1, 2 mais 2. Mas na aula a gente teve bastante teoria e vocês tiveram questões para colocar aí em xeque se vocês compreenderam a questão do pertencimento de cada teoria aos seus respectivos cientistas e também se você tem aquela compreensão de como ocorreu a evolução do estudo atomista, né? Do estudo dos modelos atômicos. Mas vamos lá para o nosso Tirando Dúvida para a gente não perder tempo. E na nossa questão número 1, que você observou, nós já começamos com se liga no Enem. Isso porque, galerinha, modelo atômico é um tipo de conteúdo muito recorrente nos vestibulares em geral. Então, nessa questão de número 1, nós temos o seguinte. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos ao induzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen. Chama, você sabe que nós estamos falando de fogo, né? Para, em seguida, observar a cor da luz emitida. Esse é o teu texto suporte. Ele está dizendo o que foi feito. E aí ele vem e diz o seguinte. A cor observada é proveniente, da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Se você errou, eu vou aí puxar a sua orelha. Não vou não. Vamos lá. Ele está falando que pegou-se uma pequena amostra de cátion metálico, e você não se preocupe em saber o que é um cátion metálico agora, nós vamos abordar muito isso nas aulas futuras, mas você sabe que ele está falando de átomos, né? Pegou-se uma pequena amostra, uma pequena quantidade, e colocou-se na chama, aqueceu, colocou no fogo, e observou-se, para que ele pudesse fazer o quê? Observar a cor da luz que ia ser emitida. O ponto aqui é a cor da luz? Não. O ponto é o porquê ocorreu a emissão dessa radiação, desse fóton, a partir desse experimento. Ocorreu letra a mudança da fase sólida para a fase líquida do elemento metálico. Quando o elemento metálico, gente, muda de fase, sofre ali, nesse caso, a fusão, ele muda de cor, ele emite fóton, ele emite feixe de luz? B. A combustão dos cátions metálicos provocada pelas moléculas de oxigênio da atmosfera? C. A diminuição da energia cinética, movimento dos elétrons, em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Primeiro ponto, viu, que a gente vai falar muito, lembrem lá. Quando a gente transforma uma substância do estado líquido para o gasoso, a gente está fornecendo calor e os átomos ficam mais agitados. Então aqui, não que vai mudar de fase, mas o conceito da agitação aumentar mediante a presença da chama também vale. Então, se eu estou fornecendo energia, se eu estou aquecendo, essa energia aqui ela não vai diminuir, viu, galerinha? D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. O que é isso aí? Ele está dizendo que essa emissão ocorreu porque um elétron que estava aqui veio para o nível mais interno.
Letra E, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para os níveis mais energéticos. E eu quero frisar aqui, gente, uma coisa muito importante entre a letra D e a letra E. Eu falei que ocorre o quê? Lá na aula a gente falou que ocorre a absorção de energia e esse elétron sai do menos energético, sai do estado fundamental para um estado ativo, né? Um estado excitado, ele vai para um nível maior. Só que quando ele sai do menos energético para o mais energético, não há, presta atenção, não há liberação de energia, há absorção. Então ali não está ocorrendo o fóton, não está ocorrendo a emissão dessa radiação eletromagnética. Quando, uma vez que ele está nesse nível mais energético e ele fica instável e retorna para o nível menos energético, esse retorno somente ocorre através da liberação dessa energia que ele absorveu. E é aí que tem a emissão da radiação, é aí que tem a cor da chama que a gente observa. Por isso que entre a letra D e a letra E, a letra D é a única correta, tá bom? Então vamos lá no slide para você acompanhar esse raciocínio. Então observa que a letra E fala da promoção, então ele fala da saída do elétron dessa camada para outra, para mais externa, de maior nível. Enquanto a letra D fala do retorno, ele voltando para essa camada de menos nível, ou no caso ele bota aqui de mais interno, ou seja, mais próximo do núcleo. A nossa afirmativa D é a afirmativa correta, por isso, quando o elétron absorve energia, ele é capaz de saltar, ele sai e vai para o nível mais energético. Ocorre. Só que nesse salto não há liberação de energia. Quando ele retorna para a sua camada, aí sim ele libera o excesso de energia na forma de luz, que é o salto quântico. Tranquilo? Questão de número 2, se liga no Enem. Ah, essa aqui é boa, olha só. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química. E está aqui, né, o nome, que eu não vou ler para vocês porque, né, já viu. No qual continha os 5 postulados que serviam como alicerce da primeira teoria atômica da matéria, fundamentada o quê? No método científico. Por isso que Leucipo e Demócrito não são considerados a primeira teoria atômica, porque não é fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Aí a gente tem 1. A matéria é constituída de átomos indivisíveis. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em partículas, seus átomos têm diferentes massas. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. 5. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Beleza? E aí vem a continuação, ó. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, ou seja, do átomo, a composição e organização do átomo e a quantização da energia no modelo atômico. Agora é a pergunta. Com base no modelo atual, Sommerfeld, que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? E aí a gente vem aqui, ó. O primeiro, a matéria é constituída por átomo? Mas o átomo é indivisível? Não. Então o 1 não é. Segundo, todos os átomos de um mesmo dado elemento químico são idênticos em massas e em todas as propriedades. Hoje isso é verdade? Não, galerinha, porque existem os isótopos e a gente vai conhecer. Os isótopos são átomos do mesmo elemento químico que apresentam massas diferentes. Então o 2, ó, também não. 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em partículas, seus átomos têm diferente massa.
Pode ocorrer que átomos de elementos diferentes tenham a mesma massa atômica, porém, no entanto, todavia, eles sempre vão ter números atômicos diferentes, ou seja, quantidade de prótons diferentes. Então, o terceiro também está fora. 4. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades também. O que vale hoje é a 5. Isso mesmo. As outras, hoje a gente vê, né, que as outras não vêm nesse caso, né? Elas já, esses postulados já foram derrubados, então a 5 é a única correta. Os átomos dos elementos, eles realmente se combinam com outros em proporções de número inteiros, vem lá das conservações da massa, lembra? E pequenos para formar os compostos. Então a nossa afirmativa aqui correta é a letra E. E a última questão da aula de hoje fala o seguinte, também o nosso se liga no Enem, né? Antes da geração do céu, teremos que rever a natureza do fogo, do ar, da água e da terra. Primeiro, em relação àquilo a que chamamos água, quando congela. Parece-nos, está a olhar para algo que se tornou pedra ou terra. Mas, quando derrete e se dispersa, ela torna-se bafo e ar. O ar, quando é queimado, torna-se fogo. E, inversamente, o fogo, quando se contrai, se extingue. Regressa à forma do ar. O ar, novamente, concentrado e contraído, torna-se nuvem e nevoeiro. Mas, a partir desses estados, se for ainda mais comprimido, torna-se água corrente. E de água torna-se novamente terra e pedras. E deste modo, como nos parece, dão geração uns aos outros de forma cíclica. Então aqui a gente tem um estudo dos 4 elementos que era o que regia lá a nossa filosofia também, lembram? Filosofia, nossa alquimia. Então aqui, buscando compreender a diversidade de formas e substâncias que vemos no mundo, diversas culturas da antiguidade elaboraram a noção de 4 elementos fundamentais, que seriam terra, água, ar e fogo. Essa visão de mundo prevaleceu até o início da Era Moderna, quando foi suplantada diante das descobertas da química e da física. Do ponto de vista da ciência moderna, a descrição dos 4 elementos feita por Platão corresponde ao conceito de... E aí, ele está falando o quê? Lá ele começa falando da água, que a água faz o quê? Ela está ali líquida, daí ele fala que ela, de repente, vira como se fosse pedra, ou seja, saiu do estado líquido e foi para o estado sólido. E aí ele continua falando que depois ela retorna ao estado líquido e depois ela o quê? Ela passa ao estado gasoso. Vocês observaram isso no texto? Então, ali, pelo que nós conhecemos e você já estudou dentro da química, na nossa aula aqui do primeiro ano, esse fenômeno, essa observação que Platão fez, se refere a qual parte do que nós já estudamos dentro das ciências? Vamos lá para ver as alternativas? Então vamos lá no slide. Na letra A ele fala que isso corresponde ao conceito de partícula elementar. Na letra B, força fundamental. É até bonito, né? Força fundamental. Letra C, elemento químico. Letra D, fase da matéria. E letra E, lei da natureza. Lógico que você, esse aluno top das galáxias, como diz o Almeida, meu caro aluno, você marcou a letra D, não marcou? Foi a letra D, né? Né que foi a letra D? Foi a letra D, porque ali ele está se referindo aos estados de agregação da matéria. Ele está falando da fase da matéria, das mudanças de fase. De acordo com os conceitos científicos, os 4 elementos são as fases em que a matéria pode ser encontrada na natureza. E aí, galera, a gente fecha mais essa aula de número 17. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido aí sobre os modelos atômicos. E ó,
Quem sabe você, daqui a uns anos, vai descobrir mais ainda, vamos ter novas descobertas sobre o átomo e a gente vai poder entender mais ainda o universo do qual a gente faz parte. No mais, não acabou, tem ainda mais aula, tem mais conhecimento sobre o átomo, então eu espero vocês na nossa aula de número 18.